Oi gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje eu vou indicar livros para quem tá começando a ler em inglês. Então bora pegar um cafezinho e prosear um pouco? Sendo uma pessoa que ainda tá no próprio processo de aprender uma nova língua, eu sei que assim como eu, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de conseguir achar livros para entrar dentro desse desafio que é ler em uma segunda língua. Eu achei que seria legal trazer para vocês alguns livros que funcionaram comigo, ainda funcionam, me ajudam bastante. Então o vídeo de hoje, ele é para vocês iniciantes que precisam de algo leve, rápido, mas ainda assim muito envolvente. Bom, antes de mais nada, eu vou começar com algumas dicas que eu acho que é interessante para quem tá começando. A primeira delas é dê preferências para histórias curtas que não tenha sistemas de magia envolvido. Gente, eu sei, pra gente que ama livros de fantasia, pra gente que só se interessa por esse tipo, é muito difícil eu vir aqui falar pra você, não tenha sistemas de magia. Mas eu tô falando isso porque ele realmente dificulta o processo. Porque normalmente é um world building muito diferente, então você vai ter que aprender novos nomes, novas realidades. E bom, se você já tem dificuldade de ler em inglês, imagina ler uma coisa que nem tem na língua. Nenhuma das línguas é uma palavra nova. Vai te confundir completamente. Procure não ser em fantasia. Tá, daí você vai falar, poxa, Clarice, então eu também não quero ler nada. Pois bem, aí vem a minha segunda dica. Se você, assim como eu, não quer abrir mão de um sistema de magia, porque você só consegue se interessar por livros assim, procure livros que sejam young adult, que sejam infantis, porque vai ser, com certeza, uma leitura muito mais fácil para você fazer, principalmente porque os infantis, como Harry Potter, como Percy Jackson, como a Mari, que é um dos livros que eu vou indicar aqui para você, a escrita, ela foi feita para não ser difícil, exatamente porque foi feito para criança. Você precisa ter em mente que, se você não quer abrir mão de uma fantasia, você vai precisar abrir mão de mundos complexos. A outra dica é livros que você já leu em português. Gente, isso ajuda demais. Sério, é surreal. Por você já entender o mundo, por você já saber como que funcionam as coisas, é muito mais fácil você conseguir pegar o que o autor quer passar naquela situação, porque você já viveu aquela situação. Se você tiver a oportunidade de fazer uma releitura, faça uma releitura. Eu acho que de todos é a dica que mais funciona, de verdade. E você pega muito vocabulário. Daí a outra dica, e é pelo mesmo motivo, livros que já tenham adaptações cinematográficas. Se ele tem adaptação, você já viu, você já conhece a história, então com certeza vai ser muito mais fácil de você conseguir entender todo o contexto que é proposto ali naquele livro. Ainda para quem gosta, HQ e mangás é uma ótima pedida. Eu particularmente não gosto muito, o que eu acho bem triste, porque provavelmente me ajudaria demais, mas se você gosta, investe muito nisso, porque com certeza desenhos, tudo que é desenho facilita muito a sua interpretação e você vai conseguir encaixar as lacunas que você perdeu, sabe? Gente, essa é uma dica que me ajudou demais e eu demorei um pouco pra entender. Pegue livros que você não tem o interesse de ler pra ontem, mas que ainda assim são livros que te atraiam. Porque se você pega um livro que você tá louca pra ler, você vai ficar extremamente frustrada com a velocidade que você tá lendo aquele livro ou por não ter pegado tudo que aquele livro tá passando. Porque é natural, se você tá lendo numa segunda língua e você tá aprendendo ainda, vai ser muito difícil você conseguir entender 100% do que tá escrito ali. E pra isso acontecer, provavelmente você vai ter que parar a cada 5 segundos, o que vai reduzir absurdamente a velocidade com que você consegue fazer a leitura. E você vai ficar pensando, poxa, eu não consigo ler em inglês, eu vou desistir, eu não quero, e acaba largando. E eu acho que isso é um puta tiro no pé. Eu falo isso por experiência própria. O principal é, pega um livro que você tem interesse, que você acha legal, mas que provavelmente não seria uma leitura que você faria naquele momento, e começa a ler ele, porque ele vai te instigar, mas ao mesmo tempo você não vai se cobrar por estar lendo de uma forma devagar, sabe? Puta, foi surreal, me ajudou muito mesmo. Essa é uma dica valiosíssima. Juntando com a dica que eu disse lá atrás, tente não se cobrar ao seu ritmo de leitura. Ele vai ser completamente diferente do ritmo de leitura no português. Pode ser que depois de muitos anos você finalmente
realmente consiga ler de uma forma fácil e fluida, pode ser, ou que você tenha muita facilidade, enfim. Mas normalmente a gente tende a ter um ritmo de leitura completamente diferente nas duas línguas, principalmente para você que está iniciando. Juntando com esse de não exigir muito, tenta ler num ritmo de, sei lá, 30 minutos, 1 hora por dia, e tenta fazer disso uma constância, tenta ler todos os dias. Não precisa ser todos, mas enfim, não abandona ele ali e lê uma vez a cada, sei lá, 15 dias. Mas não necessariamente ler muito, principalmente porque tentar e forçar a leitura por muito tempo vai ser muito cansativo e muito maçante e vai cair naquela sina de frustração. Então, tente fazer isso constantemente, mas por pouco tempo. Uma coisa que é muito importante é prestar atenção no que você tá lendo. Como é uma outra língua, a gente já tem dificuldade, a gente tende a só passar por cima e pegar o contexto geral da coisa, mas isso não vai fazer com que você consiga, de fato, ler aquele livro. É uma parte difícil, porque você precisa ter calma, mas ainda assim vale a pena. Se possível, pegue cada parágrafo e leia o parágrafo em inglês, em voz alta, e inclusive essa é uma outra dica, leia em voz alta, principalmente para melhorar a sua pronúncia, mas ainda assim porque você consegue assimilar o que tá escrito ali, e depois traduz aquele parágrafo em português. Vai diminuir muito o seu ritmo de leitura, mas vai fazer com que você, de fato, entenda o que você tá lendo e não só passe por cima. Bom, mas é isso. Eu sei que as dicas são um pouco chatas, maçantes. Realmente são dicas que depois que eu parei de bater a cabeça, depois que eu parei de bater de frente e tentei absorver, me ajudaram bastante, por isso que eu tô passando pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pros livros. Então, o primeiro livro é Evidence of Their Fear, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro, ele é um livro que tem dentro da Amazon... Ai, como é o nome? Amazon Library? Deixa eu ver aqui, gente. Enfim, não vou lembrar agora, mas ele faz parte de uma coletânea de contos escritos por autores que a Amazon tem parceria. Esses livros tendem a ser muito mais fáceis, porque eles são histórias curtas, normalmente são contos. A história é sobre o relacionamento de dois casais e eles descobrem que seus respectivos parceiros estão traindo eles com os parceiros. Entende? Eu não entendi o que ele falou. Aqui a gente vai ver a história da Gary. Ela é uma mulher casada que descobre que seu marido tá traindo ela. E aí ela decide mandar uma carta pro David, que é o esposo da amante do marido dela. E aí a gente vai acompanhar essa comunicação dos dois, os dois descobrindo que estão sendo traídos e levando a vida. E a história vai ser contada por meio de cartas. Então é muito legal, porque fica muito mais fácil de ler. A escrita é muito fluida. Foi o meu primeiro livro numa leitura em inglês e eu super indico. Acho que mesmo que você não goste desse tipo de gênero, porque é uma coisa mais dramática, não tanto, tá? Também não é absurdo, mas é uma coisa mais dramática, claro. Ainda assim, eu acho que vale a pena, porque acaba sendo muito mais fluido, sabe? E você não vai se sentir frustrado, porque é um livro bem curtinho e bem rápido a leitura. Agora eu vou indicar pra vocês os Young Adult. Eu vou começar por esse, que é A Thousand Boy Kisses. Esse livro da Tilly Cole é um livro que me pegou muito de surpresa, porque eu tava no aeroporto e aí acabou que eu tive que ficar enrolada lá esperando um tempo e eu decidi comprar um livro pra ler. Eu já tinha escutado falar sobre essa história, era uma história que tava ali no meu radar mais ou menos. Eu achei que seria interessante porque eu dei uma sapiada por cima e achei que a história não era tão difícil assim de ler. E realmente é uma história maravilhosa. Inicialmente esse livro não estaria dentro desse roteiro pra vocês, mas de última hora eu acabei incluindo ele porque é surreal, simplesmente foi o livro mais fácil que eu li até hoje em inglês. A leitura é muito fluida, as palavras são muito fáceis, não tem muita palavra rebuscada, muita palavra difícil, é um romance com drama. Mesmo que você não goste tanto de histórias assim, vale super a pena, porque vai te dar a satisfação de conseguir ler um livro em inglês. Aqui a gente vai acompanhar a história do Bronnie e da Poppy. O Bronnie é um garoto que aos 5 anos ele muda da Noruega para os Estados Unidos, se eu não me engano na Flórida, e aí ele conhece a Poppy, que é a sua vizinha. Eles crescem juntos, eles viram melhores amigos, depois eles se apaixonam, são loucos um pelo outro. Só que infelizmente por conta do trabalho do pai, o Bronnie vai ter que voltar para Noruega quando ele tem seus 14 anos, eu acho, e automaticamente o relacionamento deles vai acabar se distanciando. Depois de algum tempo,
o Ronnie finalmente vai voltar para os Estados Unidos e é aí que basicamente a nossa história vai acontecer. O Ronnie volta totalmente apaixonado ainda pela Pop e a gente vai ver que as coisas não são como ele achou que seria ou que a Pop achou que seria, e a gente vai acompanhar esse relacionamento dos dois, que vão ter muitas turbulências. É um livro bem dramático, tem vários clichês aqui dentro. Se você ama livro de romance, aquele que aquece o coração, aquele romance de vida toda, de alma gêmea, aposta nesse livro, que ele tem todo o hype, não é à toa. Eu chorei do começo ao fim. Nossa, ganhou meu coração demais, e eu nem gosto tanto de livro dramático e romântico assim. Leiam, só leiam. O próximo livro é To All the Boys I've Loved Before. É o Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Brown. Esse livro já foi publicado no Brasil, é uma trilogia. Também tem adaptação cinematográfica. Então, tem tudo, né, gente? Tem o livro em português, se você quiser ler em português, tem adaptação se você quiser assistir, tudo pra facilitar a sua vida. Ele vem na mesma pegada do A Thousand Boy Kisses, mas diferente do primeiro, ele é uma comédia romântica, é uma leitura fluida, que não tem muitas palavras rebuscadas, e se eu não me engano, ele é escrito em primeira pessoa, mas agora eu não tenho certeza, porque eu não lembro, o que facilita muito, como eu já tinha falado pra vocês na dica. É um livro bem fininho, então vale a pena apostar. Aqui a gente vai acompanhar a história da Lara Jean. A Lara Jean é uma menina sonhadora e vive no mundo dos livros e das cartas, e ela decide escrever uma carta pra cada menino que ela já amou na vida. E ela guarda essas cartas dentro de uma caixinha. A história toda vai começar quando essas cartas misteriosamente são enviadas pros seus remetentes, ou seja, os meninos que ela já amou recebem as cartas dela. E o problema tá que um dos meninos que ela ainda ama é o namorado da irmã dela, que é o melhor amigo dela. Ou seja, deixa eu explicar melhor. É o melhor amigo dela, que também é namorado da irmã dela. Rapaz, tá certo isso? E aí, pra esconder isso, ela decide fingir que ela vai namorar com o Peter Kavinsky, porque ele também recebeu uma carta e ele quer fazer ciúmes pra uma outra pessoa e eles vão fingir esse relacionamento. Até aí vocês já sabem, né? Todo fingimento de relacionamento vai acabar com muito amor, envolvimento. De qualquer forma, é um clichê que eu acho que vale super a pena. Ele é muito gostosinho de ler, também é um livro muito fino, inclusive eu acho que ele é até mais fino do que A Thousand Boy Kisses, então eu acho que vale mais a pena. Também é uma leitura muito fluida. O próximo livro é The House on Mango Street, da Sandra Cisneros. Esse livro eu fiquei em dúvida se eu colocava na lista ou não, porque não é um livro que eu li, mas ele é um clássico. Ele é um livro também young adult, mas ele vai puxar mais pro drama. Aqui a gente vai acompanhar uma jovem latina vivendo nos Estados Unidos nos anos 80, se eu não me engano. A gente também vai acompanhar as dificuldades que ela tem no cotidiano dela, né, de enfrentar, de ser uma expatriada, enfim. É um livro que vai retratar a juventude. Provavelmente é um livro que também vai retratar preconceitos, principalmente porque naquela época tinha bastante. Esse livro não me interessou de princípio, mas depois que eu li a sinopse, que eu li a amostra grátis, eu percebi que é um livro que talvez valha a pena dar uma chance, gente. Então, por isso que eu acabei decidindo colocar ele aqui. Ele é um livro bem curtinho, tem 110 páginas, então eu acho que vale a pena a gente apostar nele, porque a leitura dele é fluida e também não tem muitas palavras rebuscadas. Flip It, O Primeiro Amor, da Wendelin van Draanen. Gente, não saberia falar esse nome se eu não tivesse lido. Esse é um livro que também tem adaptação cinematográfica. Saiu, eu acho que em 2011, se eu não me engano, ou até antes disso, 2001. Ele é um filme bem antigo. Ele teve a primeira adaptação nos anos 90, ou até antes disso, mas depois ele teve uma segunda adaptação, que foi a que eu assisti. E eu acho que a maioria das pessoas, porque passava muito na sessão da tarde da Globo. Esse é um livro maravilhoso. Ele é muito fofinho. A história é de aquecer o coração, sem sombra de dúvidas. Ele é na mesma pegada de A Thousand Boy Kisses, mas nesse caso a gente vai acompanhar um casal na infância mesmo, quando eles são crianças e eles descobrindo o primeiro amor. É uma comédia, também tem um pouquinho de drama, mas é mais uma comédia romântica. Enfim, é de aquecer completamente o coração. Aqui a gente vai acompanhar a Julie e o Bryce. Eles são vizinhos, eles estão na 8ª série e eles vão começar a descobrir os sentimentos que eles têm ali um pelo outro. Esse daqui é um livro para quem talvez esteja no início
início do nível intermediário. Ele não é a leitura mais fácil do mundo. O próximo livro é Everything, Everything, da Nicola Young. É Tudo e Todas as Coisas, em português. Também foi muito hypado, provavelmente vocês já conhecem. Tem adaptação cinematográfica também. Foi em 2017, se eu não me engano. Pra quem não conhece ainda, aqui a gente vai acompanhar a história da Mary. A Mary tem uma doença imunológica que ela não pode sair de um ambiente totalmente esterilizado. E aí ela vive dentro do quarto dela e da bolha dela, de tudo que ela conhece. Porém, a história vai mudar quando o novo vizinho dela chega, o Ollie. O Ollie é uma pessoa muito carismática, engraçada, e a Maddie vai começar a se sentir atraída por ele cada vez mais. E isso vai despertar nela a vontade de querer sair dessa bolha que ela vive, desse quarto que ela vive. Enfim, gente, esse é um livro com muito romance, drama e muito, mas muito chororô. Você vai chorar horrores. Se você já assistiu o filme, você sabe disso. Você vai chorar horrores. Esse também é um livro que eu indico mais pra quem já tá no início de um nível intermediário. Porém, por ele ser escrito em primeira pessoa, ele acaba facilitando. E é por isso que eu decidi indicar ele aqui pra vocês também. Bom, antes de continuar, passar pros próximos gêneros. Se você tá curtindo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora falando sobre HQs e mangás, eu trouxe dois que eu acho que seria interessante. Mas assim, gente, não é a minha zona de conforto. Então, se eu pequei nessa área, desculpa, eu fiz tudo que eu pude. O primeiro é Anne of Green Gables, a graphic novel. Ele é o livro que deu origem à série da Netflix Anne with E, se eu não me engano. E é um livro que, gente, a ilustração dele é tão lindinha. Eu nem gosto tanto de livros com ilustração, mas, sério, é surreal, é muito fofinha. E essa é uma história que aquece muito o coração, é muito gostosinha de acompanhar, tem muita comédia, a gente vai acompanhar o crescimento da Anne. O graphic novel, e tem que ser esse, tá? Porque o livro, só o livro, sem ser o ilustrado, ele é mais difícil, bem mais difícil. Então, eu tô falando sobre o graphic novel. Então, aqui a gente vai acompanhar a história da Anne. Anne é uma menina que ela tem 11 anos. Ela é uma menina muito criativa, muito sonhadora, ruivinha de sardinhas. Ela vai ser adotada por um casal que esperava um menino e ela acabou chegando. A gente vai acompanhar toda a história dela, a evolução nessa nova vida que ela tem com essas pessoas. E eu acho que vale super, super a pena. Como é uma ilustração, é muito mais fácil de ler. Se você também assistir a série, vai ficar muito mais fácil ainda. Então, por isso que eu decidi trazer pra vocês. O próximo livro é um mangá, o My Hero Academy, do Corey. E aí eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas vai estar escrito aqui pra vocês. Aqui a gente vai acompanhar a história de um menino. Ele chama... Como é o nome dele? Izuku? Aqui a gente vai acompanhar a história do Izuku, vivendo em um mundo onde toda a população tem poderes especiais, poderes mágicos, e ele é o único que não tem. Ou pelo menos ele é um dos que não tem. E o maior desejo da vida dele é ter poderes. Ele vai fazer de tudo pra entrar dentro de uma academia de superpoderes ali. E quando ele consegue entrar, ele tem a oportunidade de treinar pra ter os poderes ou pra desenvolver os poderes igual o ídolo dele. E ele vai decidir fazer isso. Só que no meio de toda essa aventura, ele vai ter desafios, ele vai ter que confrontar algumas situações. E a gente vai acompanhar tudo isso. É um livro também bem curtinho, então vale a pena ler. E eu sei que tem uma sequência bem grande, como basicamente todo mangá, né? É uma história fluida, é uma história com poucas palavras rebuscadas, então se você gosta de um mangá, essa é a minha indicação pra você. Agora em middle grade, o primeiro deles é The Little Prince, que é o Pequeno Príncipe. Provavelmente todos vocês já conhecem, já sabem, já leram até em português, se leu, melhor ainda. Aqui a gente vai acompanhar a história de um aviador que acaba caindo no deserto do Saara e encontra com o Pequeno Príncipe. A gente vai acompanhar a conversa desses dois, enquanto o Pequeno Príncipe conta pra ele que na realidade ele veio de outro planeta e até chegar ali ele passou por diversas experiências que a gente vai descobrir nesse livro. A linguagem dele é uma linguagem simples e direta, ele tem uma escrita muito fluida, os diálogos são acessíveis, a narrativa é fácil, é ilustrado, então vai ser muito mais fácil pra ler. Tem muitos ensinamentos, é um livro muito fofinho também, que aquece o coração.
coração, acho que vale super a pena investir. Esse próximo livro é um livro que eu morro de vontade de ler, que é Amari and the Night Brothers, escrito pela B.B. Alston. E esse é um livro de fantasia juvenil mágica, na mesma pegada de Percy Jackson e Harry Potter. E assim, gente, eu sou apaixonada por Harry Potter. Foi o que me introduziu dentro do mundo da leitura, então a minha paixão eterna. Mas já li Harry Potter em inglês e eu não acho a leitura mais fácil. Muitas pessoas indicam, mas eu realmente não acho a leitura mais fácil para se fazer no nível de iniciante. Primeiro que é escrito por uma autora britânica, então tem muitas referências britânicas e a maioria das pessoas tem um inglês estadunidense, então fica muito mais difícil para você entender algumas referências. Outros pontos é que a escrita, ela é no passado e em terceira pessoa, transforma uma leitura muito mais maçante, muito mais difícil. Então eu realmente não acho que é um livro indicado para quem tá começando, por mais que muitas pessoas indiquem. Por outro lado, a Mari é na mesma vibe, tem essa mesma construção de mundo, de magia, só que é um livro que tem uma escrita muito mais fluida, uma escrita muito mais clara, diálogos muito mais diretos, palavras muito menos rebuscadas. Então eu acho que vale muito a pena se você não quer abandonar a fantasia, como eu falei lá no começo, e quer começar por um livro que faz sentido, eu indicaria a Mari. Esse livro, ele é o primeiro de uma trilogia, mas eu acho que infelizmente não tem em português, eu não confirmei isso, mas se por um acaso chegou, eu vou deixar a capa aqui pra vocês, mas eu realmente acho que só tem em inglês. Aqui a gente vai acompanhar a história da Mari. Ela é uma menina de 13 anos que tenta lidar com o desaparecimento do seu irmão. Em um dos momentos da vida dela, ela vai acabar encontrando uma mala que o irmão deixou, e dentro dessa mala ela vai descobrir que o irmão fazia parte de uma instituição. Ela vai acabar indo atrás dessa instituição e ela vai conseguir uma vaga num programa de verão que tem dentro dessa agência. E aí a gente vai acompanhar a história dela tentando provar o valor dela dentro dessa agência, o que ela vai enfrentar algumas dificuldades, porque ela tem alguns poderes que não são muito bem aceitos. E além disso, ela vai tentar arrumar uma maneira de conseguir achar o que aconteceu de fato com o irmão dela, para o irmão dela ter desaparecido. Bom, eu acho que é uma história que vale super a pena, levando em consideração que, dentre todos os livros que eu passei pra vocês até agora, esse não é o mais indicado, tá, gente? Tem livros mais fáceis. Eu trouxe esse porque eu sei que vai ter gente que quer ficar na fantasia, ama a fantasia e não vai abrir mão da fantasia, tá tudo bem. Último, mas não menos importante, nós temos Coraline, do Neil Gaiman. Esse é um clássico, também tem adaptação cinematográfica. Provavelmente todas as pessoas já conhecem a história, mas aqui a gente vai acompanhar a história da Coraline. Ela é uma menina que vai mudar para uma casa nova com os pais, e nessa casa nova ela vai descobrir uma passagem secreta. Do outro lado existe um outro mundo, como se fosse um mundo paralelo ao dela, onde todas as coisas que ela vive acontecem lá também, mas de uma forma diferente, e as pessoas lá, ao invés de ter olhos, têm botões no lugar dos olhos. Inicialmente tudo parece perfeito, tudo parece lindo, é o mundo dela, só que de uma forma perfeita, mas depois ela vai começar a descobrir que algumas coisas não são como parecem. É um livro muito fluido, é uma narrativa bem fácil, apesar do Neil Gaiman não ter uma escrita tão fácil assim, mas nesse livro, exatamente por ser um livro de criança, eu acho que foi mais tranquilo a escrita dele. Então, pra quem gosta e ainda não quer abandonar o mundo da fantasia, nós temos Coraline. Ele é um livro único e também é um livro fino. Eu acho que super vale a pena. Mas enfim, gente, é isso. Se vocês gostaram das indicações, deixa eu saber aqui nos comentários e eu posso fazer outros vídeos sobre indicações de livros. Outros livros pra iniciante, pra intermediário e avançado. Então me deixem saber aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu fico por aqui. Até mais, proseadores!